Acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Quer dizer, primeiro de procurar referendar essas teorias aos problemas que nós enfrentamos concretamente na nossa prática. Procurar não voar muito, não voar demais. Agora, e segundo, né, tem determinados problemas que se nós adentramos, quer dizer, em determinados níveis da prática, né, começam a ocorrer determinados problemas. Mas nós só sentimos isso quando isso acontece. Bom, daí que o meu lado assim meio jocoso, eu sempre recomendo, né, se vocês querem entender a sétima e oitava consciência, pelo menos leiam O Gato Preto, do Allan Poe. Eu acho é terrível, é tétrico aquilo. Mas é uma das melhores demonstrações literárias da sétima consciência que eu já vi. Melhor que Shakespeare. Agora, Joaquim, eu vou pedir, vou fazer um pedido brasileiro. Sim. Você podia me explicar o que é um apego automático? Bom, apesar disso ser o objeto da aula seguinte, veja bem. Não, mas isso acontece muito no Brasil. Veja bem, uma diferença básica, eu estou falando dentro da visão Yogacara, entre a sexta consciência e a sétima consciência. A sexta consciência ela é extrovertida, no sentido que ela organiza os dados que vêm das consciências sensoriais. A sétima consciência ela é introvertida, porque ela nunca está voltada para os sentidos. O objeto dela é o fluxo interno das sementes, o fluxo dos eventos mentais. Isso. Traduzindo, quer dizer, o objeto da sétima consciência é a oitava consciência. Bom, então, quando ela toma a oitava consciência para o seu objeto, existe, por assim dizer, um movimento no interior, um falso conhecimento, eu diria mesmo, uma ignorância por parte da sétima consciência, no sentido que, primeiro, ela percebe falsamente a oitava consciência como sendo um Atma, alguma coisa duradoura, eterna, substancial. No momento em que isso ocorre, dado que ela considera a sétima consciência como um Atma, como uma coisa real, ela se apega a esse dado. Isso, na teoria Yogacara, é empregado para explicar, quer dizer, aquelas dimensões mais profundas da subjetividade. Aquele sentimento que nós temos do eu. Do eu como uma coisa eterna, inviolável. E nós falamos muitas vezes que é ilusão, mas não é ilusão no sentido simplista, que você dá um toque e desaparece. Porque é a estrutura mais profunda do samsara, dentro dessa visão, pelo menos. Diga-se passagem, eu me lembro, o primeiro curso que eu dei lá em Viamão com o pessoal do Lama Center, lá no CEP, eu comecei o curso com uma frase, que depois o pessoal acabou repetindo durante a semana toda. Para que serve Yogacara? Por que vale a pena estudar Yogacara? Ou seja, se vocês começam a praticar, aí a prática vai sempre ótima, vai sempre uma maravilha, você está se aprofundando cada vez mais, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Se você consegue se manter sempre assim, possivelmente você não vai precisar de Yogacara. Geralmente, e aí é o meu caso, quando eu estou falando dessas questões todas, não é à toa, né? Porque o Allan Poe é um dos meus autores favoritos. Né? É um dos poucos escritores que eu consigo me ver refletido. Allan Poe é quase um espelho meu. Só que eu repito, ele era um pouco otimista demais para mim. Bom, todo esse problema está associado a um sofrimento, a uma agonia muito longa que eu tive durante décadas na minha vida, uma coisa que eu não conseguia espelhar, que eu não conseguia compreender, que era uma coisa assim meio desesperadora. Mas a frase que eu disse para o pessoal lá do CEP foi a seguinte: se vocês começarem a praticar longamente, e entrarem naquela situação de quanto mais pratica, pior fica. Aí quando vocês vão ter que entender, tem que fazer você já não consegue mais abandonar a prática. Você entrou de um jeito, você sabe que não sai mais. Mas quanto mais pratica, pior você fica. No momento que você começa a perceber isso, é quando o Yogacara começa a fazer sentido para ti.
Porque realmente, né, e é uma convicção pessoal, é o estudo assim, mais profundo da estrutura do samsara que eu tive condições de encontrar. E na minha história de vida, né, quando se fala de samsara, samsara mesmo. Samsara com S maiúsculo. Então, é nesse sentido, né, eu sinto assim, uma satisfação muito grande estar aqui falando sobre esses tópicos. Porque além de ser uma teoria filosófica muito bem articulada, possivelmente seja o tipo de pensamento que está mais associado ao meu percurso de vida. Aquele tipo de coisa que eu tive que levar décadas até que começasse a aparecer uma luzinha pequenininha no fim do túnel. Você deve saber que essas coisas não são fáceis. Mas nós trazemos tanto a doença quanto a cura, né? Uhum. Segundo o Yogacara, a gente traz as sementes que vão nos trazer o apego, mas também a semente que pode trazer a transformação. O alaya, ele não é a origem do apego. O apego se dá no momento que a sétima consciência objetiva o alaya. Ou seja, a oitava consciência é o objeto de apego. Ela não, e por si só, ela não é a fonte do apego. E é por isso que eu falo, por exemplo, você tem que definir o que é sétima, definir o que é oitava, mas elas só fazem sentido na relação. Porque o mecanismo do samsara só é explicado através da interação da sétima com a oitava. Sim. Nessa quarta instância, tem uma dúvida aqui que pode ser paradoxal, que é: se a oitava consciência não consciente à perturbação, por que ela se transforma como uma correnteza violenta? Primeiro, vamos pensar, por exemplo, a oitava consciência abstratamente, por exemplo, sem relação com a sétima. Ela é basicamente um fluxo de sementes. Um fluxo causal de sementes que corre desde tempo imemorial. Se surge uma semente, essa desaparece, surge uma outra no lugar. É um fluxo causal de sementes, basicamente. E isso aí é independente dela funcionar na direção, por exemplo, do nirvana ou do samsara. Ou seja, é mais ou menos aquilo que a gente chamou do fluxo mental, só que no seu extrato mais profundo, quer dizer, aquela corrente de consciência ininterrupta, que traz dentro de si potencialidades, virtualidades de diferentes naturezas. Isso seria a definição do alaya enquanto tal. Agora, que o alaya, considerado em si mesmo, ele não seja, como é que se diz, ele não conduza, não seja conducente à perturbação, é porque ele traz sementes que podem conduzir à perpetuação do samsara, mas essas sementes só são ativadas na relação com a sétima consciência. Se não existir uma sétima consciência que objetive a oitava, que conceba falsamente como sendo um átomo e que não se apegue a ela, essas sementes mundanas não são ativadas. Será que eu respondi a sua questão? Sim, então a sétima consciência vai transformá-la numa correnteza violenta, dependendo da forma como ela se apega a essas sementes mundanas. Bom, o alaya, num certo sentido, como ele é um conjunto de transformações extremamente rápidas, com diversas variações, ele pode ser considerado, quer dizer, de uma certa maneira, uma correnteza violenta, mas não necessariamente a correnteza samsárica, que é uma coisa em que ele só se torna através do vínculo com a sétima consciência. Uma característica de dinamismo, Sim. muito movimento, né? Pode depois ser compreendido. Vamos falar concretamente. Você senta em meditação, aí você desliga, você se afasta do universo dos sentidos, aí você começa a observar aquele fluxo mental que ocorre dentro de você. Bom, acho que se você passar por essa experiência consciente, principalmente, você sentar em meditação naqueles dias que você está muito sereno, muito tranquilo, é uma beleza.
Pega um daqueles dias que você está com problemas cotidianos, assim, quase impossíveis de resolver, você está numa situação desesperadora. Aí você diz, não, eu quero meditar, mas eu não consigo meditar. Aí um momento você força a barra, você se senta. Bom, se você conseguir observar a mente, quer dizer, claramente nesse processo, aí você vai ter uma ideia do que seja correnteza violenta. Pô, recentemente eu tenho falado assim, para os meus alunos, para as pessoas que eu me relaciono, isso que a gente chama de dificuldade da prática. Você achar difícil sentar em meditação, achar difícil recitar uma sadhana, um sutra, o nome do Buda Amitabha, qualquer coisa. Hoje em dia eu não acho nada disso difícil. Porque é terrível mesmo são as situações do cotidiano. Quando a corrente violenta começa a aparecer em meio a situações extremamente difíceis, penosas, desesperadoras, aí é que começa a verdadeira prática, eu acho. O resto é quase preliminar. Não sei se eu estou equivocado, mas eu tendo a pensar dessa maneira. Quando você começa a ter alguns prenúncios, né, que você consegue tomar consciência da correnteza violenta, não se deixar arrastar de todo por ela, aí pode ser que a prática esteja surtindo efeito. Mais alguma questão? Sim. A mesma visão que o professor está explanando é de que a oitava consciência, né, ela, quando não transformada, né, o espelho, Sim, sim. enquanto ela ainda é a base do tudo, a do Sansara, Sim, sim. é apenas a Laya Vidyana, ela é a mais pura, digamos assim, se fosse pura, ignorância em si. No vínculo com a sétima consciência é a dimensão mais profunda da ignorância. Não, porque olha bem, quando eu explico aqui, a Laya Vidyana é isso, Manas é aquilo, isso são abstrações para facilitar a compreensão, porque na realidade concreta, o Manas está sempre atuando na Laya. Então você não tem como separar, você separa para compreender. Agora, a ignorância que surge desse vínculo entre Manas e a Laya é a base mais profunda do Sansara. Mas sutilmente, é como se fosse, digamos assim, pelo que eu sempre explico nos textos tibetanos, dos professores, a sétima consciência toma a própria experiência que surge de Alaya, né, e separa aquela experiência entre eu e o outro. Sim, 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 sim. Né? E aí vai apegar ou acreditar. Ou entre o apego e o objeto do apego. Tem... Ou aversão ao objeto do apego. Sim, sim. Tradicionalmente, quer dizer, esse é um esquema que é comum a quase todo Yogacara. Mesmo essa sétima consciência não seria tão consciente assim. Não, consciente no sentido assim, não tão elaborada, a palavra é ruim, mas ela não está tão à tona como a sexta consciência, porque você não está toda hora pensando em um eu sutil. Quando fica assim, eu, uma coisa que é uma coisa mais elaborada, mais, né? E essa sétima consciência quase um instinto compulsivo de separação dessas coisas. Sim, sim. Ou seja, dificilmente nós temos a experiência da sétima consciência. Geralmente, na maior parte dos casos, nós ou vivemos no mundo dos cinco sentidos, das seis consciências, ou então, por exemplo, quando dormimos e sonhamos, isso não é uma experiência muito vaga. Agora, eu diria, né? Primeiro nós temos que superar aqueles apegos derivados do falso discernimento. Isso se dá a nível da sexta consciência. Quando nós conectamos essa superação com a prática, aí é que nós começamos a ter uma chance de sentir a sétima consciência, que é uma coisa que está sempre atuando, mas que nós geralmente não temos consciência disso. Geralmente você pode só na chamada. Isso. Bom, daí a importância da chamada. Se você pudesse, por assim dizer,
ver a sétima consciência diretamente, você não precisaria de chamata. Eu acredito que seja assim. Sem estabilizar, primeiro você não tem condição de ver. Mahamudra passa quando vai observar, quando você está com a sétima, quando está com a sétima e oitava, junto com a sexta, que não abandona ela, aí já passa por Vipassana. Como seria essa diferença de Shamatha Vipassana no Mahamudra? Shamatha você lida com as 6. Então você estabiliza e você trabalha praticamente com as 6 para poder entrar na sétima e oitava, aí você já usa a técnica do Vipassana. Você lida com a sexta, um aspecto da sexta, mais a sétima e oitava. Faz sentido. Porque aí não teria, não cai mais tão na coisa grosseira alguma coisa, observando alguma coisa externa a ela mesmo. Sim. Bom, isso faz sentido. É tentar, como se fosse o chão de insight, né? Observar si mesmo, profundamente dentro de si mesmo. Não alguma coisa outra fora. Facilitar alguma coisa. Nós poderíamos dizer o seguinte, por exemplo, em termos, por exemplo, de prática de meditação, existe uma diferença radical entre a meditação que você faz antes e depois da entrada no caminho da visão. Quando você ainda está desenvolvendo a discriminação correta, a única função da meditação é manter a mente focada, estável, inclusive para te permitir pensar corretamente. Agora, a partir do momento que se estabelece no caminho da visão, é a primeira vez, acredito eu, que através da meditação você pode realizar a visão da sétima e da oitava. Então, eu acho que tem tudo que ver nesse sentido. No caso, a gente acaba a visão do primeiro livro do Bodhisattva. Isso no chinês comum, ele diz da Shamatha e Latão comum. O clássico, com os 10... Exato. Não, porque olha bem, o ensinamento Yogacara, principalmente como transmitido dentro dessa tradição que vem de Xuanzang, ele se pretende um ensinamento estritamente Mahayana, ele não tem implicações Vajrayana, não é um ensinamento Vajrayana, então toda a compreensão do caminho se dá em função dessa visão clássica, das 10 terras, dos 5 estágios. É um caminho assim radicalmente gradual. Se você faz isso, conquista isso, você... Nesse ponto é diferente uma visão Vajrayana, mas eu acho que deve ter muito em comum com essa questão do Shamatha Vipassana, como aparece na tradição tibetana. Eu acho isso esclarecedor, né? Porque realmente a compreensão que você pode deduzir a partir desses textos de Yogacara é que existiria, quer dizer, um tipo de prática meditativa que não teria a potencialidade por si mesmo de cortar a raiz do samsara, mas que ela é importante para manter o foco, para manter a calma, e inclusive para te permitir analisar, discriminar de uma forma correta. Agora, isso se dá antes dessa primeira terra do Bodhisattva. Uma vez adentrando o caminho da visão, você teria pela primeira vez a possibilidade de trazer a meditação para dentro, ou seja, para a contemplação do próprio fluxo mental. Aí seria a visão da sétima do oitavo. Eles fizeram uma Mahamudra, por exemplo. Mahamudra só se estabilizou, já entra com a toma em cima. Mas isso eu tenho que aprender. Isso você me ensina depois. Professor, só uma perguntinha aqui sobre a Arahati aqui, né? Sim. É a mesma coisa de dizer, dentro da visão da Yogacara, de que o Arahati ele elimina todos os kleshas. Sim. Né? Os 5 kleshas. Se diz, a mesma importância de que é relativo com a sétima terra do Bodhisattva? Basicamente sim, pelo seguinte, porque olha bem, nesse texto do Xuanzang, se fala de uma equivalência entre os 3 veículos, ou seja, o realizador solitário, o ouvinte e o Bodhisattva, no sentido que se você realiza plenamente qualquer um desses 3 veículos, a oitava consciência deixa de ser um objeto de apego. Ou seja, na altura da sétima terra,
É o momento que você supera completamente o apego inerente ao Atman. Então, basicamente, entre a 8ª e a 10ª, não é que você vai suprimir o apego. Você vai suscitar os dharmas supramundanos que constituem a condição búdica. Então, nesse sentido, só o Bodhisattva tem esse projeto. Mas, a nível da 7ª, da 8ª Terra, você pode ainda não ter suscitado os fatores da condição búdica, mas já não existe mais o apego ao alaya. O apego já desapareceu. Aí é a questão de se suscita ou não os fatores da condição búdica, que é outro problema. Certo? Bom, pessoal, é o seguinte, nós estamos com um tempo limitado, já estamos quase 4 horas. Eu gostaria de fazer uma exposição, por breve que seja, da 7ª consciência, que inclusive é a grande vilã da história, que não pode escapar ilesa de jeito nenhum. E aí, se possível, a gente discute um pouco no fim, que eu não gostaria de sair daqui sem deixar pelo menos esse problema esclarecido. Pelo menos botar algumas diretrizes. Vamos em frente, então? Bom, tem uma série de preliminares aqui que eu já disse, então eu vou passar por cima. Todas aquelas questões, por exemplo, do método do pensamento Yogacara. Você primeiro analisa os conceitos isoladamente, depois pensa na conexão. Todos esses fatores, né, eu vou pular por cima, só para desenvolver, dentro dos limites assim, do nosso tempo, os pontos assim mais básicos da compreensão da 7ª consciência. Então, vamos adentrar a 5ª instância. Então, temos em seguida a 2ª transformação, a da consciência denominada manas. Ela se transforma apoiada naquela outra consciência, 8ª consciência, e a toma por seu objeto. Sua característica e sua natureza é o pensamento calculador. Bom, então nós temos aí, quer dizer, o ponto de partida básico na questão da 7ª consciência. Primeiro que ela é a 2ª transformação. Primeira transformação é o alaya, 8ª consciência. 2ª transformação é a 7ª consciência. Ou seja, a 7ª consciência ela surge a partir da 8ª, e ela toma a 8ª como seu objeto. O objeto, ou seja, é uma consciência voltada para dentro, é uma consciência voltada para os eventos internos da consciência. Não é uma consciência voltada para fora. Por exemplo, quando nós entramos em uma meditação profunda e percebemos não o mundo exterior, mas os eventos internos, então é alguma coisa parecida com isso. Bom, segunda coisa, aquela definição, né? Por exemplo, se nós entendemos as 8 consciências, nós dividimos as 8 consciências em 3 transformações. E cada uma dessas transformações, né, ela tem uma característica própria. Então, nós vamos precisar pensar um pouco. O que é esse pensamento calculador? Que seria a definição assim, daquilo que é a 7ª consciência. Bom, eu não sei muito bem. Bom, cada vez mais me sinto tentado a estudar tibetano, mas dentro dos limites expressivos da língua chinesa, nós podíamos dizer o seguinte: a 7ª consciência, ela é expressa através de 3 idiomas. O primeiro, Shi. Shi significa pensar, considerar, refletir. Shi. Ryo. Ryo no idioma significa basicamente, primeiro, de uma forma primitiva, quantidade, e indiretamente cálculo. Então, por exemplo, em japonês o verbo hakaru, calcular. Por exemplo, quando você fala em japonês
quantitativamente. Ryotekniwa, de uma forma quantitativa. Bom, jocosamente falando, em chinês, a palavra pau d'água, sujeito que bebe, que não é um desgraçado, Haiya, ou seja, aquele que tem o oceano por medida. O homem por medidas oceânicas. Haiya. Também usa Yo. Shi-yo. Shin. Shin é mente. Esse é mais conhecido. Então, ou seja, a mente que pensa de forma calculativa, a mente que calcula. Mas aí, calcular não é no sentido estritamente quantitativo. É no sentido, primeiro, que existe uma mente, um tipo de consciência, que ela é introvertida, ela é voltada para dentro, e que ela, por assim dizer, ela concebe o alaya, ela concebe o fluxo de eventos, de sementes interiores, como sendo um atman, e cristaliza, quer dizer, esse fluxo, como se fosse alguma coisa de substancial. Então, é nesse sentido que ela é chamada de Shiryoshin, ou assim, de consciência calculadora. Esse é o primeiro ponto. Como nós estamos com tempo limitado, eu já vou pulando logo para a sexta instância, que é o que vai nos ajudar muito a entender o mecanismo concreto dessa sétima consciência. Vamos ler juntos, então. Ela é sempre acompanhada das 4 paixões, que são a ignorância do Atman, a visão do Atman, o orgulho do Atman e o amor ao Atman. Ela é também acompanhada pelo contato e pelas demais funções. Bom, reduzindo aqui ao elemento mais básico, assim, mais fundamental, vejam bem, se fala aqui que a sétima consciência, na sua própria estrutura, pelo menos no seu próprio funcionamento comum, convencional, ela é acompanhada de 4 kleshas ou paixões. Bom, esse é um ponto de vista que só existe na escola Yogacara. Você não tem essa forma de pensar em nenhuma escola do Abhidharma mais antigo, por uma razão muito simples. No Abhidharma, de um modo geral, mente e funções mentais são 2 coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, consciência ou mente seriam 6 consciências. Funções mentais seriam as diversas funções que ocorrem de diversas naturezas. E os kleshas, ou seja, os fatores da continuidade do samsara, são invariavelmente classificados como funções mentais. Então, por exemplo, a ignorância, o ódio, a cobiça, o falso ponto de vista, a arrogância, quer dizer, tudo isso são considerados funções mentais e não como pertencendo à própria estrutura da consciência. No Yogacara é diferente, precisamente por causa dessa distinção entre kleshas derivados da discriminação, que estão associados à sexta consciência, e os kleshas inerentes, que são associados à sétima consciência. É como se existisse a pressuposição de kleshas mais profundos que estariam associados à própria natureza da sétima consciência. Bom, associando isso à pergunta que a Cristina fez ainda há pouco, quais são essas 4 paixões? Primeiro seria a ignorância do Atman. Ela é definida da seguinte maneira. A ignorância do Atman significa a ignorância em seu sentido mais geral. Por equivocar-se a respeito das características do Atman, sem a compreensão dos princípios de sua insubstancialidade, a ela se intitula de ignorância. Ou seja, a ignorância associada à sexta consciência seria uma ignorância de um caráter mais discriminativo. Então, por exemplo, eu discrimino falsamente os 5 agregados como sendo permanentes, substanciais, como sendo um Atman. Aqui, no caso, é uma estrutura de ignorância mais profunda. Seria a própria raiz da própria ignorância. Que a sétima consciência, ela visa a 8ª, e ela concebe falsa, não é coisa que eu vou pensar, não é isso. É um apego que já existe nessa estrutura da própria consciência, em que a sétima ela toma a 8ª por seu objeto,
e a concebe falsamente como sendo um Atman. Segundo Klesha, chama de visão do Atman. A visão do Atman consiste no apego ao Atman, discriminando falsamente um Dharma que não é um Atman, faz dele uma existência substancial. Assim sendo, se chama de visão do Atman. Bom, aí é a questão do apego. Ou seja, primeiro existe esse falso conhecimento. A ignorância do Atman nos faz pensar, nos faz sentir que o Alaya é um Atman, é uma existência substancial. Na medida que se dá essa distorção cognitiva, surge o apego ao objeto. Bom, terceiro, talvez seja o mais interessante, que nós poderíamos chamar de o orgulho do Atman, ou talvez de arrogância do Atman. O orgulho do Atman é a arrogância. Ele consiste no autoengrandecimento que surge em função do apego ao Atman. Assim sendo, se chama de orgulho do Atman. Bom, eu prefiro traduzir como arrogância, e eu vou explicar o porquê. Essa terceira função da sétima consciência, que inclusive é que nos ajuda a entender por que a sétima consciência transmutada, ela se transforma na sabedoria da igualdade. Aquilo que se chama de arrogância do Atman é aquela estrutura de pensar ou de agir em que nós só conseguimos nos entender em termos de comparações de superioridade ou de inferioridade. Então, nós temos que ser superiores ou inferiores a alguém, senão nós não temos identidade. Aí, né, vocês vão me perdoar por mais uma brincadeira. Vejam bem, em japonês se fala, por exemplo. Bom, isso é comum a praticamente todo Yogacara. Você fala em dois tipos de arrogância, sendo Zojoman e Higeman. Zojoman seria arrogância afirmativa. Então é aquele tipo de arrogância em que se fala, eu sou o mais forte, o mais bonito, o mais inteligente, ninguém pode comigo, eu sou superior a todo mundo. Isso é um tipo de arrogância. Até aí é fácil de entender. Agora o ponto mais interessante de todos, que é o Higeman, que é a arrogância negativa. Geralmente quando nós encontramos um sujeito que fica dizendo, eu sou o mais feio de todos, o mais burro de todos, eu sou um fracassado, a gente não acha que ele seja arrogante. Mas aí é precisamente o que na visão Yogacara nós chamamos de arrogância negativa. Porque, na verdade, ele está se auto-absolutizando tanto quanto o sujeito que se autoafirma. Bom, aí é que entra a brincadeira. Em termos literários, não vai ser no Edgar Allan Poe que nós vamos encontrar o melhor exemplo. O melhor exemplo é o Charlie Brown. Por que o Charlie Brown... Vocês nunca pararam para pensar por que o Charlie Brown é tão interessante? Por que ele chama tanto a atenção dos leitores? Vejam bem, o Charlie Brown é um sujeito. Se vocês forem analisar as historinhas, os amiguinhos dele, os companheiros, na verdade não tem ninguém que o deteste tanto. Ninguém tem tanto ódio dele, ninguém está morrendo de raiva do Charlie Brown. Eles acham meio esquisito, meio bobalhão, mas tudo bem. Ele, aquelas frases assim famosas dele, ó céus, ó Deus, por que eu sou tão infeliz? Por que todos me odeiam? Ou seja, ele só consegue viver alimentando a fantasia contínua, que ele é o fracassado por definição, que nada pode dar certo para ele. Bom, e aí, né? Se você lê o Charlie Brown durante muitos anos, você tem a impressão que a mensagem que ele passa é a seguinte, não tem Buda, não tem Deus, não tem Allah que me salve. Eu sou mais poderoso que eles todos, eu sou fracassado por definição, não tem jeito. Aí é que eu acho, um dos aspectos geniais do pensamento de Yogacara, que é a única filosofia que eu conheço que consegue explicar por que o Charlie Brown é tão engraçado. A estrutura do Charlie Brown, eu nunca vi nenhum pensamento que conseguisse expressar tão bem. Então, esse problema, nós muitas vezes achamos que o sentimento de superioridade é arrogante, mas que o sentimento de inferioridade não é. Mas dentro da visão Yogacara, todos esses sentimentos de autodepreciação, de inferioridade, estão baseados na comparação.
e são tão arrogantes quanto a autoafirmação. Bom, por fim, tem o chamado amor ao Atman. Ele consiste na cobiça do Atman. Ele se afunda profundamente no Atman, considerado como um objeto de apego. Em função disso, se chama de amor ao Atman. Bom, eu tenho às vezes a vaga impressão que esse talvez fosse o